Reverendíssimo irmão, Padre Lianor, hoje, além das motivações que você citava no início da celebração, justas e oportunas, também temos a grata satisfação de tornar célebre os 30 anos de vida sacerdotal. E, claro, associado a este jubileu de Pérola, também o Toninho, 51. É um dos nossos patriarcas, acho que, não, tem uns quantos ainda que estão acima. Eu ia lembrar do Padre Santo, mas tem outros. Nos alegramos também com a presença do Padre Luiz Fernando, do Padre Divo e do Padre Jean, que representam uma porção do nosso clero. Acolhemos também o deputado Marcos Pacheco, que representa a força política tão importante para a condução da sociedade humana. Os padrinhos, padrinho e madrinha do Padre Lianor e, claro, toda a comunidade aqui da Consolata que ajudam-nos a vivenciar e a tornar célebre este dia. Hoje é o terceiro, ou celebramos o terceiro domingo do Advento, também chamado de Gaudete, ou seja, da alegria. E alegria por quê? Porque o Padre Lianor celebra 30 anos? Sim, também, mas na liturgia é porque o Senhor está próximo. Onde estão as nossas esperanças? Lembro quando éramos criança e o pai, normalmente o pai, mas às vezes também a mãe ia para a cidade, a gente no interior ficava esperando o ônibus voltar. E porque quase sempre vinha alguma balinha, algum doce, alguma lembrancinha. Então a gente começava a esperar bem antes, quase como que na parábola ou na história do Pequeno Príncipe, se você diz que vai chegar às 4, desde as 3 eu começo a ser feliz. Então ficávamos esperando e quando o ônibus aparecia, a partezinha de cima do ônibus, longe ainda, nós pulávamos e gritávamos para anunciar o ônibus, o ônibus. Era uma festa pelo ônibus que ia chegar. Qual não deve ser a festa pela chegada do Salvador da humanidade? O Salvador dos tempos passados, presentes e futuro. A partir dele, a humanidade terá uma nova significação. Sim, isto é esperança, é esperar o que ainda não atingimos. Porque se já atingimos, não se espera mais, já chegamos. Por isso a liturgia projeta esta celebração não só para uma vida puramente material, mas numa perspectiva de eternidade. E mesmo o sacerdócio, o nosso sacerdócio, né, Padre Lianor, se fosse puramente material, ele seria vazio, não seria luz, não alimentaria a nossa esperança. Mas a esperança de que um dia, como a primeira leitura do profeta Isaías, com imagens cheias de vida, nos estimula a criatividade. Não é uma alegria barulhenta nem superficial, mas uma alegria profunda, que nasce da certeza de que Deus está agindo, mesmo quando ainda caminhamos no deserto. E a visão que ele descreve é que os cegos recuperam a vista, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada. São sinais do reino. E então estes sinais é reservado apenas para Deus, sobretudo a ressuscitação de mortos.
Tanto que, quando João Batista no Evangelho está preso, aguardando a sua sentença, ele manda os seus discípulos a Jesus para saber se ele não só é o Messias, não só é o profeta ungido, mas aquele que há de vir. Ou seja, não só aquele que vai celebrar alguns atos miraculosos ou falar em nome de Deus, mas aquele que vai ter o controle sobre as forças da natureza e aquele que vai ressuscitar os mortos. Isto só é reservado para Deus. Só Deus é o Senhor da vida e que pode fazer uma pessoa morta voltar a viver. Assim aconteceu com o Lázaro, assim aconteceu com o filho da viúva de Naim e outras situações onde a vida é plenamente recuperada pela mão de Jesus. Então Jesus responde com aquilo que eles estão vendo. É uma estratégia de Jesus, quase de responder uma pergunta com outra pergunta, para que não caiamos na tentação de parar em uma resposta. Na busca de Deus, nenhuma resposta é conclusiva. Sempre há um novo horizonte. Cada resposta ou cada conclusão que vamos chegando, uma nova pergunta vai se formando. E se novas perguntas surgem, é bom sinal. É sinal que estamos caminhando. Porque se nos damos por satisfeitos com as conclusões já encontradas, é um indicativo que nós paramos de crescer na fé. E quando a nossa meta é a perfeição, sim, é mau sinal, se estamos satisfeitos com a nossa vivência religiosa. Mesmo para nós padres, né, nós também constantemente buscamos a perfeição. Ninguém de nós está pronto, construído, acabado. É uma busca constante. E sempre haverá uma nova pergunta a ser formulada, que quase sempre, do jeito de Jesus, vem a resposta com outra pergunta. Tiago, na segunda leitura que nós ouvíamos, faz um convite claro. Paciência e perseverança nesta busca por respostas sempre mais profundas. Paciência, perseverança. A esperança cristã, ela não é passiva. A esperança cristã não é de quem espera na rodoviária ou na parada do ônibus. É a esperança do verbo esperançar, que é dinâmico, que é movimento, não é do verbo esperar. Esperar, a gente espera o ônibus, mas o esperançar, ele é dinâmico. As coisas do reino de Deus se buscam pelo verbo esperançar, que é muito mais do que esperar. E Tiago faz uma comparação, é como o agricultor que confia na semente lançada, mesmo sem ver ainda o fruto. Ele sabe que colocando a semente na terra, ela vai frutificar. Quase que nem aquela história de que um senhor idoso plantava árvores num vale seco. Se aproximou um jovem e disse: mas o que o senhor está plantando? É carvalho. Sim, mas o carvalho demora muitos anos para crescer. O senhor espera aproveitar destas árvores ainda? Diz: eu não, mas alguém vai aproveitar. E ninguém aproveitaria se todos pensassem como você.
Assim as coisas de Deus. Um planta e o outro colhe. Assim é o ministério sacerdotal, né, Padre Elianor? Quando você chegou aqui, já tinha uma igreja pronta, já tinha uma estrutura, e a gente dá continuidade. E quando vai, leva as nossas coisinhas, uma mala, duas, uma outra caixinha de livros, e vai adiante. Você semeou, deu continuidade. Outros vão colher. Assim é o nosso ministério, assim é a nossa vida. Não trabalhamos para nós, mas para o reino. E o exercício do trabalho do reino é que vai alimentando a nossa esperança. E quanto mais dedicados e mais fiéis e leais nós formos, maior será o brilho da nossa esperança. Às vezes, a tentação de pensar que já está tudo pronto, tudo definido, ou até de pensar que o mundo está perdido e que as coisas de fato não vão bem. A esperança se morta, aí nós perdemos até a alegria de levantar de manhã cedo. Algumas pessoas, ainda com a idade avançada, são que nem esse nosso velhinho, plantando árvores para o futuro, para as gerações futuras. E quando pensamos no nosso planeta, nós desenvolvemos uma relação com o meio ambiente e com o planeta muito predadora. Nós estamos consumindo rapidamente os recursos naturais do nosso planeta e, com isso, comprometendo a vida das gerações futuras. Isto não é cristão, isto não vem de Deus. Nós perdemos o foco, muito perdemos o foco. Preciso reencontrar, senão a nossa casa comum, como chamava o Papa Francisco, entrará em colapso e já está dando sinais. Por isso, vale para nós padres aquilo que Paulo disse a Timóteo: temos ainda um longo caminho a percorrer. Temos muitos sinais do reino, vocês aqui celebrando com alegria o testemunho do Padre Elianor, 30 anos, o Padre Toninho, 51, são sinais do reino. Quantos casais, já ainda velhinhos, de mãozinha dada, parceiros até o fim, sinais do reino. Outros quebram a sua aliança conjugal, tropeçam e sucumbem, sinais do antirreino. Temos muito de Deus no meio de nós, mas muito ainda temos por realizar. Por isso o reino de Deus não está completo. Santo Agostinho diz: aquele que te salvou, ou melhor, aquele que te criou sem ti, não quer salvar-te sem ti. Ou seja, a nossa salvação tem uma boa parcela da nossa contribuição. O Salmo 26 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Para alimentar a nossa esperança. Então, sim, nos alegramos com o ministério ordenado que mantém viva a nossa igreja, o testemunho de tantos padres. Nos alegramos com muitos jovens que ainda sonham no seminário. O Padre Luiz Fernando é o nosso animador vocacional. Então, esse ano, 7 jovens concluem o propedêutico e vão para a filosofia. E 7 outros entrarão no propedêutico. Olha, se a gente conseguir cada ano 7, e se lá no final nós conseguirmos ordenar uns 4, dá para a gente ficar contente, né? Vamos conseguir acompanhar o ritmo da nossa cidade, que está crescendo e bem depressa, e a igreja precisa acompanhar.
A esperança nos leva a isso. Não podemos esperar acontecer para construir, para providenciar novos padres. A esperança nos leva a trabalhar na construção do que ainda virá e do que está por vir. E quando olhamos as nossas crianças ali no primeiro banco, quietinhas, vermelhinho e branco, sossegadas, confiantes, é sinal do reino de Deus, é sinal de família, é sinal de vocação. E aqui vamos nós caminhando, com a certeza que um dia também nós estaremos passando o portal da eternidade, onde a visão de Isaías se concretizará plenamente. Concluindo, conta a história que, certa ocasião, num reinado antigo, o rei recebeu em sonho a notícia de que Deus visitaria o seu reino. E ele despachou em missionários, não é bem a palavra certa, pessoas que fossem levar esta notícia a todos as casas, castelos, dizendo: preparem-se, que Deus está visitando, virá em breve visitar todo o nosso reino. Preparem e o acolham bem. No meio do deserto tinha lá um castelo onde as caravanas paravam à noite para seguir no dia seguinte. E quando receberam aquela notícia, foi um alvoroço. Então trataram de limpar, varrer, pintar, organizar tudo. E uma equipe de vigias foi colocado na torre para cuidar quando Deus estaria chegando. E um dos vigias ficou muito honrado com a missão que ele recebeu. Diz: como Deus virá? É numa comitiva grande? Será que ele virá voando como anjos? Virá em carroças? Como será? E ficava imaginando. E o tempo foi passando, 1 mês, 2, 1 ano, 3, e aos poucos todos voltaram às suas atividades normais, menos o nosso vigia, que já sentia sua vista encurtar, mas estava fixo no horizonte. Não descuidava, até que um belo dia ele sentiu que a vista começou de fato a esmaecer, as forças se foram e ele caiu. E quando ele caiu, ele pôde perceber que Jesus chegou até ele. E ele disse: Senhor, eu esperei tanto tempo por você, e você chegou agora e me pega assim. E Jesus sorriu e disse para ele: você não sabe o segredo? O segredo é que só me veem aqueles que me esperam. Quem me espera, cedo ou tarde me verá. Como você me esperou, estou aqui, e você pode me ver. Assim é a esperança cristã da vida eterna. Vai chegar um momento que as nossas pernas vão cambalhar, as nossas forças se vão ir e os nossos pulmões se murcharão para sempre. Que alegria maior não pode haver do que o Senhor vir até nós e dizer: este é o segredo, você me esperou, aqui estou. Portanto, Padre Lianor, você deve ser mestre da esperança. Estamos no ano do jubileu da esperança. Todos nós, padres, também leigos, cristãos, católicos,
exemplos de quem acredita. E se vocês não acreditassem, não estariam na missa aqui hoje de manhã cedo, estariam em outras atividades. É sinal que já está havendo espera. Esperemos, pois. O ministério ordenado, com certeza, é sinal de uma espera ativa. O padre Jean também trabalha no seminário maior, né? Então nos alegramos com o bom cultivo dos padres que trabalham na formação. O padre Divo é o nosso mestre da ação evangelizadora, da pastoral, e é um trabalho muito importante, as linhas de frente, ajudado lá pelo padre Toninho também. E tantos padres que são bons exemplos, uns mais fortes, com mais brilho, outros mais fracos, mas o importante, sim, é a lealdade de todos. Muito obrigado por acolherem bem os nossos padres e de somarem com eles. Vocês já são a bela porção do reino de Deus. Estou vendo também o Henrique, não percebi antes, cito também o nosso vice-prefeito que celebra conosco. Que Deus seja louvado pelo dom da vida dos nossos padres, hoje de maneira especial do padre Elianor, e pelo testemunho de tantos pais e mães que com ardor passam para os seus filhos a nossa tradição religiosa. Deus seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. Creio